E aí, pessoal, tudo certo? Antes da gente mergulhar de cabeça no nosso papo de hoje, eu já queria pedir aquela força de sempre. Deixa o seu like, começa a seguir o nosso canal e, claro, compartilha esse conteúdo. Isso ajuda demais o nosso trabalho a crescer. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai desvendar as regras invisíveis que governam a vida de todo mundo. Elas estão por toda parte, nos nossos bens, nos nossos acordos, mas a gente raramente para pensar nelas. Já parou para pensar nisso? Existe um verdadeiro sistema operacional rodando por trás da nossa vida privada, que define os limites e as possibilidades de quase tudo que a gente faz? Esse sistema é o direito civil, e hoje nós vamos desvendar os seus pilares fundamentais. Vamos começar? Para começar, vamos direto numa das confusões mais comuns que existem. Ter uma coisa na mão é o mesmo que ser o dono dela? Olha, a resposta do direito pode surpreender muita gente. Vamos entender de uma vez por todas a diferença crucial entre propriedade e posse. Olha só como a lei define a posse. A teoria que o Brasil usa, que é a teoria objetiva de Hering, é bem direta. Ela diz que posse não tem a ver com a intenção de ser dono, mas sim com agir como se fosse. É o controle físico, é o uso da coisa, é aquele comportamento que todo mundo olha de fora e fala, aquela pessoa é a dona. E aqui a diferença fica cristalina, né? Posse é uma situação de fato, é o controle físico. Já a propriedade é um direito legal, que você prova com um documento, como a escritura de um imóvel. O exemplo do inquilino é perfeito. Ele tem a posse do apartamento, ele mora lá, ele usa, mas a propriedade, o papel passado, é do locador. E o mais interessante é que a lei protege os dois, mas de maneiras diferentes. Pense em outros exemplos. O locatário que a gente acabou de falar. Ou quem pega algo emprestado de graça, sabe? Aquela furadeira do vizinho. Ou quem está guardando algo para outra pessoa. Todos eles têm a posse. E o mais curioso é que eles podem usar a lei para defender essa posse de qualquer um. E, em certas situações, podem defender até mesmo do próprio dono. Pois é. Ok, então já entendemos a nossa relação com as coisas. Agora, como a lei organiza a relação entre as pessoas, os acordos que a gente faz? É aqui que entra o segundo pilar. Um contrato é muito mais do que um pedaço de papel. É uma ferramenta social poderosa que cria obrigações e faz a economia girar. O nosso Código Civil de 2002 bateu o martelo numa ideia super importante. Todo contrato tem uma função social. O que isso quer dizer na prática? Que a liberdade de contratar não é absoluta, não é uma terra sem lei. O acordo entre duas pessoas não pode prejudicar a coletividade. É o direito olhando para o impacto que as nossas promessas privadas têm na sociedade como um todo. E essa ideia de impacto coletivo fica claríssima aqui no que a gente chama de tutela externa do crédito. Esse artigo ficou famoso por ter sido aplicado no caso do Zeca Pagodinho, lembra? Quando ele trocou uma marca de cerveja por outra. A lei basicamente diz que um terceiro não pode chegar e interferir num contrato que não é dele. Isso prova que um acordo cria uma proteção que até quem está de fora precisa respeitar. É incrível como as regras dos contratos afetam não só os envolvidos, mas todo mundo ao redor. E olha, já que estamos falando sobre como as coisas se conectam, eu queria fazer um pedido especial. Se você está achando essa análise útil, compartilha com os amigos ou nas suas redes sociais, isso ajuda demais o canal a crescer e a levar esse tipo de conhecimento para mais gente. Contamos com essa força, ok? Mas e quando essas promessas ou qualquer outro dever são quebrados e alguém sai no prejuízo? É exatamente aqui que a gente entra no terceiro pilar. Quando as coisas dão errado e alguém causa um dano, o direito civil tem uma resposta, a responsabilidade civil, que é basicamente o dever de reparar o estrago causado. Para que alguém seja obrigado a indenizar outra pessoa, é preciso provar essa fórmula de 3 partes. Primeiro, tem que ter um ato ilícito, uma ação contrária à lei. Segundo, tem que ter um dano real, seja material ou moral. E terceiro, e talvez o mais importante, o nexo causal, a prova de que o dano foi consequência direta daquele ato. Se faltar um desses 3 pilares, a estrutura toda desmorona. E que tipos de danos podem ser reparados? Bom, temos o dano emergente, que é o prejuízo direto, como o dinheiro para consertar um carro batido. Temos o lucro cessante, que é aquilo que a pessoa deixou de ganhar por causa do problema, como as corridas que um taxista perdeu enquanto o carro estava na oficina. E claro, o dano moral, que é a compensação pela dor, pelo sofrimento, pela ofensa à dignidade. Para finalizar, vamos sair da esfera pública e mergulhar na mais íntima de todas, a família. Sim, o direito civil também estabelece regras e deveres fundamentais entre pais, filhos e cônjuges, mostrando que o seu alcance chega em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente ouve a palavra alimentos no direito, não é só sobre o prato de comida, viu?
O conceito jurídico é bem mais amplo e busca garantir a dignidade da pessoa. Isso inclui moradia, saúde, educação, roupas, lazer, ou seja, tudo que é essencial para que a pessoa possa viver de um modo compatível com sua condição social. E guardem bem este número, 3. Ele é absolutamente crucial quando o assunto é dívida de alimentos. A súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça é muito clara. O débito das 3 últimas parcelas não pagas antes da ação começar, mas as que forem vencendo no meio do processo, pode autorizar a prisão civil do devedor. É a medida mais forte que o direito civil tem para garantir que essa obrigação seja cumprida. Então, recapitulando: posse, contratos, responsabilidade e família. Esses são os pilares que sustentam, de forma silenciosa, as nossas interações do dia a dia. Não são regras distantes e teóricas, são um verdadeiro framework que permite que a nossa sociedade funcione. E fica aqui a reflexão. Desde o café que foi comprado pela manhã, o contrato de trabalho que foi cumprido, até a responsabilidade com a família. Quantas vezes, só hoje, essas regras invisíveis do direito civil já guiaram as nossas ações, sem que a gente nem percebesse. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado essa análise. Se você gostou, para mais mergulhos profundos como este, só que em formato de áudio, não deixe de seguir o DireitoCast lá no Spotify. E sério, não esquece de deixar o like. É um clique rápido que pra gente faz uma diferença enorme e ajuda nosso trabalho a ser visto por mais pessoas. E para outras análises em vídeo como esta, é só procurar por DireitoCast no YouTube e também no TikTok. A gente se vê na próxima. Valeu!